Você sabia que o homem quer ter controle total do clima no mundo? Você sabia também que já produziram chuvas e neves artificiais em alguns países? Bem, o que vou mostrar nesse vídeo são destaques dos principais jornais de notícias da internet. E sobre esse assunto a TV não fala. Não sei por que o Fantástico, o Domingo Espetacular e os jornais da TV não comentam nada sobre esse assunto. E aí eu entendo por que quando se fala de chuvas artificiais, rastros químicos, HAARP, as pessoas não acreditam e dizem que isso é teoria da conspiração. As pessoas não acreditam porque nunca viram a TV comentar. Mas o que você vai ver nesse vídeo são provas incontestáveis de que algumas chuvas, tempestades e até neve que estão caindo nos Estados Unidos e na China são artificiais, pois os cientistas não estão só fazendo chover, eles também já conseguiram fazer nevar em alguns países do mundo. Sim, o homem está controlando o clima no mundo. Vejam os detalhes agora. O que vou comentar aqui está publicado em alguns sites dos principais jornais na internet. Vou deixar os links na descrição abaixo para que você possa ver maiores detalhes. Matéria publicada no site exame.abril.com.br. Afinal, como é possível fazer chover de forma artificial? A técnica chamada de bombardeamento de nuvens ou semeadura consiste no lançamento de substâncias aglutinadoras que ajudam a formar gotas de chuva. A substância mais comum é o cloreto de sódio, o popular sal. É possível usar ainda o iodeto de prata, gelo seco, gás carbônico congelado. E aqui no Brasil já usaram água potável. Saiba você que já produziram chuvas artificiais em São Paulo. A chuva artificial em São Paulo vai custar 4,5 milhões. Como são produzidas as chuvas artificiais? Matéria super interessante. Nuvens por encomenda. Tentativas de mudar o tempo são antigas. Em 1946, a General Electric criou com financiamento do governo americano a técnica de fazer a umidade do ar se transformar em chuva, lançando na atmosfera iodeto de prata. Esse sal em contato com as gotículas de água as faz se atrair, ficando pesadas o bastante para virar chuvas. Em 1966, essa técnica foi usada na Operação Popeye durante a Guerra do Vietnã. A ideia era prolongar o período de chuvas para prejudicar o abastecimento inimigo com inundações. Hoje a técnica é realizada por aviões que frequentemente espalham sais em nuvens para fazer chover em plantações, represas ou cidades. O grande problema da modificação do tempo é que é muito difícil prever as consequências dela para o clima global. Nem sempre o método funciona como se espera. Às vezes não tem efeito nenhum, outras vezes provoca devastadoras tempestades de granizo. Uma mudança artificial no regime de chuvas de um país como o Brasil pode alterar as precipitações em países vizinhos e bagunçar a produtividade agrícola e o abastecimento de água, diz Pedro Dias, meteorologista pesquisador da USP. Neve artificial. O Instituto de Conceitos Avançados da NASA financia há 4 anos estudos sobre a possibilidade de se controlar o clima. São investidos quase 9 milhões de dólares em uma pesquisa de chuvas artificiais com a empresa Weather Modification. Parques de esqui contrataram empresas de chuva artificial para aumentar a quantidade de neve nas montanhas. Neve artificial na China. Neve caiu fora de época na China. Caiu no outono. Bombardearam as nuvens para fazer chover, mas aconteceu o inesperado. Nevou na cidade de Pequim. Todos estranharam a quantidade de neve que caiu durante a manhã
muito maior do que a registrada no auge do inverno. Mas o mistério foi esclarecido à tarde. O Escritório de Modificação do Tempo de Pequim informou que havia utilizado produtos químicos para intensificar as tempestades, com o objetivo de amenizar a seca que atinge a região norte do país. Segundo Zhang Qiang, responsável pelo escritório, disse à imprensa oficial chinesa que as nuvens foram bombardeadas com 186 doses de iodeto de prata a partir das 8 horas da manhã de sábado. Pelo menos 16 milhões de toneladas de neve caíram sobre a cidade como resultado do bombardeamento das nuvens. Vejam só o que diz essa notícia. Chuvas artificiais combatem a seca, mas causam inundações na China. Vítimas das inundações na China já passam de 150 em todo o país. Como vimos até aqui, as experiências com a modificação do clima são responsáveis por algumas inundações em cidades do mundo. Um vídeo publicado pelo programa Matéria de Capa no YouTube, esse programa foi exibido pela TV Cultura, fala que atualmente 37 países desenvolveram cerca de 150 projetos para mudar o clima. Também nos Estados Unidos, apesar do governo federal estar proibido pelo Congresso de tentar interferir no clima, os estados continuam a desenvolver seus projetos para fazer chover. Nesse vídeo do Matéria de Capa, ele fala aos 11h51 segundos, aviões pulverizam iodeto de prata nas nuvens para fazer chover no Brasil. Aos 16h56 segundos, aviões bombardeiam nuvens com iodeto de prata para provocar neve nos Estados Unidos. Aos 15 minutos, aviões provocam chuvas durante a Guerra do Vietnã para prejudicar os norte-vietnamitas. Aos 15 minutos, a Força Aérea Americana anuncia que pretendem ter total controle do clima em 2020 a 2025. E eu digo de passagem, quem controla o clima, controla o mundo. Aos 16h56 segundos, Cuba e México se queixaram e acusam os Estados Unidos de interferir no clima e provocar inundações. Fidel Castro disse que o curso de um furacão foi direcionado para atingir a ilha em Cuba. No site da Apollo11.com temos essa matéria. Fumaça dos aviões contribui para o aquecimento global. Aparentemente sem importância, a fumaça causada pelos motores dos aviões vem despertando a atenção dos climatologistas preocupados com o aquecimento global. Cientistas da NASA encontraram evidências de que nuvem do tipo Cirrus, formada por rastros de fumaça de motores dos aviões, são capazes de elevar a temperatura média da superfície o suficiente para caracterizar uma tendência verificada com dados coletados entre 1975 e 1994 nos Estados Unidos. Vemos então que os climatologistas já estão percebendo as nuvens Cirrus, que na realidade são fumaças deixadas pelos aviões. O problema não é apenas a fumaça dos aviões, mas os produtos químicos que são adicionados, como iodeto de prata, o que pode ser prejudicial à saúde. Um alerta: o clima ficará cada vez pior no mundo e já começou a intensificar-se nesse ano de 2014. O que está acontecendo não é nada normal. Alguns dizem, isso sempre aconteceu, sempre foi assim. Mas eu chamo a atenção para um detalhe que faz toda a diferença. Já aconteceu no passado, sim, mas não com tanta frequência e tudo ao mesmo tempo. Vimos vários acontecimentos em um só mês, no mês de fevereiro de 2014, por exemplo. No mês de fevereiro tivemos um intenso calor no Brasil. Aqui no Paraná, onde eu moro, eu nunca tinha visto tanto calor como fez aqui nesse mês de fevereiro. Pessoas se queixando e passando mal pelo intenso calor. Um calor inédito em 70 anos. Lembrando que aqui em Curitiba nevou no ano passado, coisa que não acontecia há mais de 40 anos.
Calor intenso no Brasil. São Paulo, 36 graus na sexta-feira 7. Os primeiros dias de fevereiro foram os mais quentes para o mês desde 1943. Rio de Janeiro, 41 graus. Porto Alegre fez 43 graus. Essa temperatura não era registrada na cidade há 70 anos. Vejam que as notícias sempre afirmam que a temperatura igual a essa só teve há 70 anos atrás. Já nos Estados Unidos, um intenso frio sem precedentes em 2 décadas. No mesmo mês, seca no Nordeste brasileiro. Ondas gigantes causaram muita destruição em Portugal. Inundação na Inglaterra. Mais de 1000 casas inundadas pela maior enchente da história naquele país. Tudo isso aconteceu no mesmo mês em várias cidades do mundo, tudo ao mesmo tempo. Calor intenso, frio intenso, mar agitado, inundações e secas. As mudanças climáticas trarão crise mundial de alimentos. Por causa da seca, chuvas demais, a produção de alimentos será prejudicada, trazendo muitos prejuízos para os agricultores e o preço do leite, das frutas e verduras ficarão mais caro no mundo. E a coisa vai ficar pior, pois o clima será a nova arma de guerra. Estados Unidos da América dizem que aquecimento global é uma arma de destruição em massa. O secretário de Estado americano John Kerry, que se encontra visitando a Ásia, afirmou nesse domingo em Jacarta que a comunidade internacional deve reforçar sua luta contra o aquecimento global, que segundo ele é uma arma de destruição em massa. Em um discurso, Kerry advertiu que os países asiáticos próximos ao nível do mar estão especialmente ameaçados pela alta das águas. Os países do Sudeste Asiático se encontram na primeira linha da mudança climática, afirmou. O secretário de Estado, citando cientistas, advertiu que se o mundo não reagir, o nível do mar poderá subir 1 metro antes do final do século. 1 metro obrigará a deslocar milhões de pessoas ao redor do mundo e custará milhares de milhões de dólares para a atividade econômica, explicou Kerry. Você que mora ou pretende morar próximo ao mar, ao rio, eu te aconselho ir para bem longe do mar. Jesus disse que nos últimos dias as pessoas ficariam perplexas pelo bramido do mar. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. A advertência agora é essa: fujam para os montes, procurem morar longe de rios e praias.